Olá pessoal, professor Felipe Grilli com vocês, tudo bem? Olha só o nome da aula de hoje. A expansão da trigonometria. A ideia central da aula de hoje é mostrar para vocês que a trigonometria vai muito além daquele triângulo retângulo que nós estudamos na aula passada. E isso vai se dar focado num artifício matemático chamado ciclo trigonométrico. Tudo bem? Contudo, o ciclo trigonométrico é um assunto que oferece bastante dificuldade para os alunos, porque em algum momento eles deixaram passar algum conhecimento básico, algum conceito inicial. E isso não vai acontecer com você, que acompanhar todas as aulas atentamente. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre esses conceitos iniciais. Eu trouxe aqui para você um nome. Esse nome é ângulo central. Esse nome ângulo central vai ser usado quando nós formos olhar para os ângulos numa circunferência. Em particular, com o vértice desse ângulo no centro da circunferência. Centro esse que eu vou chamar de O. Muito bem. Esse ângulo segue, com duas semirretas de mesma origem que são infinitas na sua continuação. E com isso elas vão atingindo diversas circunferências concêntricas. Eu coloquei aqui uma dessas circunferências. Nessa circunferência, o ângulo descreve um arco que eu vou chamar de AB. Quando eu falo arco, eu estou me referindo a esse objeto aqui. Ok? Então, vamos anotar. AB é o arco correspondente a o ângulo central. O arco correspondente ao ângulo central. Ângulo central este que eu vou chamar, vou denotar a sua identidade por alfa, pela letra grega alfa. Ok? Então, a gente diz que AB é o arco correspondente a alfa. Isso significa que a medida do ângulo alfa é exatamente a mesma coisa que a medida do arco AB. Eu disse medida de AB? Não, eu disse medida do arco AB. Do arco AB. Aqui está o arco. Okay. Muito bem. Então, o número que expressa a medida do ângulo, quando ele é visto como um ângulo de um centro de uma circunferência, é exatamente igual à medida do arco que esse ângulo descreve nessa circunferência em que ele é posicionado centralmente. Tudo bem? Certo. Então, a gente deve saber medir arcos ou ângulos centrais, Dá na mesma. E como se faz essa medida? Essa medida pode ser feita em grau, E nós vamos, então, primeiramente falar dessa medida em grau. Você sabe o que é medir em grau? Medir em grau é imaginar a circunferência
dividida em 360 pedaços. 360 pedaços iguais. Você consegue imaginar? Essa circunferência com risquinhos que a dividam em 360 pedaços iguais. Ok? Muito bem. Cada um desses pedaços em que ela é dividida vai ser chamado de 1 grau. E os 360 pedaços completam, então, 360 graus. Tudo bem? Tudo bem. Então, isso que é o grau, tá? Imaginar essa circunferência dividida em 360 pedaços iguais. Aí, quando eu venho para o ângulo, eu olho para esse ângulo aqui e conto quantos pedaços tem. Bom, tem 4 desses pedaços. No meu caso aqui parece que deu 1, 2, 3, 4, 5. É lógico que esse meu pedaço está muito grande, né, pessoal? Então vamos supor que eu conseguisse contar 30 pedacinhos desse, 30 espaçamentos desse. Aí eu diria que esse arco ou esse ângulo tem 30 graus. Entendido? Então olhar para o grau isoladamente é olhar para um único, pequenininho pedacinho desses 360. Um tiquinho. Que eu vou dar um zoom aqui para você. Eu vou pegar aqui então para você 1 grau. E esse carinha aqui é então 1 grauzinho. Estou olhando mais de perto para ele. Tudo bem? Então você sabe que 1 grau é um pedaço de 360 que a circunferência foi subdividida. Muito bem. Nós temos ainda os submúltiplos do grau. Isso é muito simples. Para fazer algumas medidas, por exemplo, medir a distância entre estrelas, de repente, medir uma coisa astronômica, uma coisa muito grande no espaço, uma medida de navegação no mar, qualquer coisa assim. A gente precisa de uma medida mais precisa. Pode ser que esse grau seja muito grande, muito impreciso. E aí a gente ainda pode subdividir o grau. Por exemplo, a gente pode subdividir o grau numa medida que se chama minuto. Exato. Portanto, basta nós subdividirmos o grau, né, que é este arco pequenininho, em 60 espaçamentos. Imagina dividir, eu nem vou conseguir, tem que ser muito pequenininho, né, pessoal? Dividir aquilo em 60. Aí a gente chama cada pedacinho desse de 1 minuto. E a gente escreve assim. 1 minuto. Tá? Um pedacinho desse é 1 minuto. Onde a equivalência entre grau e minuto é a seguinte. 1 grau. Você está vendo ali em vermelho. Pode ser dividido em 60 minutos. Isso mesmo. Tá achando que já tá bom? Não, não tá bom. Para o conhecimento humano ainda não tá bom. Eu posso querer uma medida mais ainda precisa do que essa. Aí já fica difícil da gente enxergar, né, a olho nu. Nesse desenho meu aqui, por exemplo, tão pequenininho, você deve imaginar o minuto, que já é um tiquinho, dividido em mais 60 pedacinhos. Daí, nós teremos o
segundo. Não é o minuto e o segundo aqui do relógio não, tá, pessoal? Não são medidas de tempo. São medidas de comprimento, são medidas angulares, na verdade, né? Melhor dizendo, são medidas angulares. São pedaços menores ainda do grau, tá? E o segundo nós vamos escrever assim, 1 segundo, tá? 2 esquinhos, onde a relação é a seguinte: o minuto pode ser dividido em 60 pedaços menores, que são os segundos. Dessa forma, a gente pode, então, medir um ângulo com tanta precisão que nós vamos dizer que ele tenha A graus, B minutos e C segundos. Tudo bem? Pessoal, esse é o grau, uma medida muito utilizada. Mas a verdade mesmo é que na trigonometria a gente se atém muito, talvez muito mais, ao radiano. Tá? Radiano é uma medida que já causa um pouquinho mais de confusão em quem se precipita. Então a gente vai falar dela com calma no próximo vídeo. Muito obrigado.